Programa Alô Doutor. Oferecimento Unimed Divinópolis. Apresentando sintomas de gripe, ligue. Central de Informações e Telemonitoramento. Laboratório Central. Instituto Cicatrizare. A evolução no tratamento de feridas. E Oral Sim Implantes. Começa agora o programa Alô Doutor. A grande audiência na TV Alterosa com Davi do Vale. Olá, muito boa tarde para você que está conosco no meu, no seu, no nosso Alô Doutor. Saúde para todos Minas Gerais, saúde para todos Centro-Oeste Mineiro, em 61 cidades da nossa região. O Alô Doutor ancora as discussões da saúde. 13 anos no ar com esta grande audiência. No Alô Doutor de hoje, eu converso com o médico oncologista Rony Quirino. Nós vamos falar sobre o tratamento oncológico em meio à pandemia. O programa Alô Doutor começa agora. Vamos ao recado da Oral Sim Implantes. Nós somos a Oral Sim, a número 1 de implantes dentários no Brasil. E chegamos a Divinópolis. E nós decidimos fazer o nosso melhor para que você tenha uma melhor mastigação, para que você tenha uma melhor autoestima e para que você tenha uma melhor qualidade de vida. E principalmente para te devolver a alegria através do seu melhor sorriso. Essa é a nossa missão, é o nosso legado. Oral Sim, o nosso carinho constrói sorrisos. O nosso abraço a toda a equipe da Oral Sim Implantes, a clínica número 1 em implantes no Brasil, agora nova parceira do programa Alô Doutor, que escolheu a maior vitrine da saúde em toda a região para esta parceria de sucesso. Um abraço especial à minha amiga Franciele Castro, a doutora Franciele Castro, e também ao Maurício, grato por esta parceria que se inicia. No programa de hoje vamos falar sobre o tratamento oncológico em meio à pandemia e recebendo aqui com todo carinho um grande amigo, um amigo de longa data, há pelo menos 25 anos eu conheço ele, o doutor Rony Quirino. Doutor Rony, boa tarde, um prazer tê-lo aqui conosco no Alô Doutor, mais uma vez você conosco. Boa tarde, Davi, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Esse é um tema muito atual, mais atual não seria possível, né? O tratamento oncológico em meio à pandemia. Eu gostaria de começar perguntando como está o atendimento oncológico na região com esta pandemia, doutor Rony? Olha, Davi, nós temos orientações a seguir, nós temos leis maiores do que nós podemos aqui estabelecer nossas próprias, digamos assim, condições, né? Então, digamos que aqueles pacientes que estão em quimioterapia, estão em fase aguda, estão com doença em atividade, esses pacientes estão sendo atendidos normalmente. Isso é uma norma da alta direção do Hospital São João de Deus que a gente acata com todo respeito e todo carinho. Eu diria que 80%, 90% do atendimento está pleno, todas as quimioterapias estão sendo feitas, todas as primeiras consultas estão sendo feitas. Há uma restrição, por conta da restrição de circulação, aqueles pacientes em que estão em follow-up, para melhor entendimento, que estão em segmento e que têm a doença sob controle, ou seja, estão em remissão completa, não apresentam a doença, para esses realmente, não por orientação nossa, mas orientação de leis maiores, esses estão sendo postergados para um outro tempo. Mas, por outro lado, aqueles que apresentam alguma queixa específica, que se tem notícia, olha, tem um caroço, a doença pode ter voltado, para esses a agenda está imediatamente aberta. Especialmente no Hospital do Câncer, quantos pacientes hoje? Você fala... Em atendimento? Ah, não, o atendimento está normal, nós devemos prestar lá em torno de 500 a 600 atendimentos diários. Pois é, mas quantos pacientes no total, você sabe? Você tem essa estimativa? Não, hoje? Tenho por estimativa, o hospital hoje deve ter mais de 35 mil pacientes com câncer registrados, né? Com certeza. Alguns doentes pararam o tratamento por conta própria em função da pandemia? Muito raro, Davi, porque o câncer não é uma coisa fácil. Eu diria que é mais complicado, que é
pandemia, e aqui no nosso meio ainda mata mais do que a pandemia. Então, é muito raro. O que geralmente existem são idosos que os filhos aparecem, os netos ou os cuidadores, falando, olha, ele ficou um pouco receioso, eu vim cá para pegar o remédio, ou vim cá para mostrar esse exame. Em linhas gerais, nós não temos abandono por conta da pandemia. Muito bem. Que tipo de doença impacta mais na oncologia nesse momento, doutor Rony? O câncer, em linhas gerais, né, Davi, ele coloca esses pacientes do Covid em um grupo de risco maior. Mas nós sabemos que aqueles pacientes realmente imunossuprimidos, né, e aqui nós estamos falando de pacientes oncológicos, nós não estamos nos referindo aos doentes da nefrologia, da cardiologia, nós estamos falando de câncer. E nesses pacientes são os portadores de leucemia em tratamento, de linfoma em tratamento, de quimioterapias mais agressivas, como, por exemplo, os portadores de seminoma de testículo recidivados, em que tem que tomar esquema de quimioterapias muito intensivos, e esses pacientes mais imunossuprimidos, eles têm mais riscos, obviamente. Ok. Por estar no grupo de risco, o paciente oncológico ele está temeroso. Qual a sua observação com relação a Olha, isso? Davi, é uma histeria mundial. Ela não é só brasileira, Sim. Não é só mineira, nem só de Divinópolis. Ela é mundial. Logicamente, todo mundo que chega lá fala isso imediatamente. Ainda mais que as informações são truncadas, né? Não há um alinhamento pleno. Nosso país não é exatamente organizado como é a Alemanha, né? Então, realmente, chegam informações truncadas a respeito das doenças, de quais medicamentos usar, né? Quantos casos de Covid evoluíram para óbito na oncologia? Olha, Davi, essa é uma pergunta interessante que vai assustar positivamente as pessoas. Lógico que eu não estou com os dados estatísticos aqui, mas eu trabalho lá o dia inteiro, eu estou lá o dia inteiro, e isso chega a nós facilmente, né? Eu nem sou o coordenador atual do serviço, então eu não falo pelo serviço em si, eu estou falando como médico, como presidente honorário da ACOM, e eu vejo isso lá o dia inteiro. Davi, nós não temos um único caso de doente oncológico no serviço, 0. Se temos 0 casos, 0 mortes, né? Então, a estatística em Minas Gerais, ela não está como a estatística em São Paulo, no Rio de Janeiro. Nós temos já documentado, nós já tivemos uma enfermeira do setor 8, que não é no QG das quimioterapias, que apresentou com uma pequena alteração na garganta e fez o teste, deu positivo, foi imediatamente afastada, os contatos também. Profissionais que estão na linha de frente. Mas teve um só caso, e daí 10 dias estava ótimo, e hoje já está trabalhando normalmente. Então, para nós, espero que não chegue, ainda não chegou, né? Temos, sim, alguns casos no Hospital São João de Deus, mas propriamente oncológicos, não. Muito bem, nós vamos, então, ao nosso intervalo. Daqui a pouco a gente volta conversando com o Dr. Rony Quirino, médico oncologista, falando sobre o tratamento oncológico em meio à pandemia. Daqui a pouquinho a gente volta. Hábitos saudáveis reduzem gastos desnecessários e dão sustentabilidade para você desfrutar com saúde os prazeres que a vida merece. Mudar um hábito muda uma vida. Veja por onde começar em mudeumhabito.com.br. Unimed Divinópolis. Melhor custo para sua empresa, mais benefícios para seus funcionários e muito mais saúde para sua família. Cuidar de você, esse é o plano. Cuidar da sua saúde está cada vez mais fácil e confiável. Isso porque o Laboratório Central há mais de 40 anos se renova, sendo referência em análises clínicas na região, utilizando alta tecnologia para trazer segurança e rapidez na entrega dos resultados dos seus exames. Laboratório Central, sempre tem uma unidade perto de você.
Estamos de volta com o programa Alô Doutor. Obrigado a você que está conosco nos diferentes municípios da nossa região, prestigiando o Alô Doutor. O programa que ancora as discussões da saúde em toda a região há 13 anos e tem realmente ancorado essas discussões e aqui trazido, nomes importantes da nossa medicina para apresentar os mais diferentes temas. Nós temos uma promoção muito interessante que está no Instagram, no @alodoutor. Gostaria que o Cristiano colocasse aí pra gente, para o Dia dos Namorados, O Grupo Alô Doutor, junto com outros parceiros, está oferecendo um jantar, Vai montar um jantar especial aí para você que participa desta promoção. O sorteio será dia 11 e será realmente uma grande promoção, já é uma grande promoção do Grupo Alô Doutor. Basta você entrar lá agora, no @alodoutor, pelo Instagram, repito aqui, e participar, seguir as regras e participar desta promoção. Repito, o sorteio dia 11, oferecendo um jantar especial para os casais apaixonados, Para esse casal apaixonado que for sorteado, para esta promoção, ok? Siga lá o @alodoutor. Aqui recebendo esse grande amigo, o Dr. Rony Quirino, Rony Márcio Quirino, natural de Bom Despacho, esta cidade querida, esta cidade que eu gosto muito, sempre que vou a Bom Despacho, muito bem recebido. E ele é o idealizador do Hospital do Câncer em Divinópolis, não é isso, doutor Rony? Em que ano foi aquilo que nós nos encontramos e começamos a conversar sobre o que seria o Hospital do Câncer? 1994, Davi. É isso mesmo. Bom tempo, né? Eu me lembro, nós quando chegamos lá no hospital e a gente viu aquelas árvores, Eu vi aquelas árvores, havia um terreno ali ao lado, Mas a gente não imaginava que aquelas árvores sairiam dali. Um zoológico. Aí eu te perguntei, abandonado. aonde vai ser o Hospital do Câncer aqui? Você falou, vai ser ali. Era um zoológico abandonado, mas assim, aquela é apenas uma das obras da Arcon. A Arcon hoje tem mais de 10 obras daquele porte, com perspectiva e ganho social imenso, Então, é tudo feito pela Arcon e seus parceiros e seus colaboradores, O que te motivou a alavancar, a idealizar o Hospital do Câncer? Davi, eu era muito jovem, eu penso que realmente eu fui meio doido no bom sentido, Dizem aquela frase que fala o seguinte: os certos é que tocam o mundo, os doidos é que o mudam. Então eu tentei mudar alguma coisa, E agora nós estamos para uma parceria da ACOM com o Hospital São João de Deus para começar o Hospital do Câncer da Criança lá, Então as crianças vão começar a ser tratadas aqui, o que vai com certeza impactar muito no atendimento oncológico. Ele vai atender quase que a sua plenitude. Até eu quero mandar um abraço para a Elis Regina, Elis Regina Guimarães, que estaria conosco aqui essa semana, não pôde vir, e ela tem feito um grande trabalho nessa reestruturação do hospital, Belíssimo doutor trabalho, belíssima gestora, mas extremamente dedicada. Ela tem uma sensação de pertencimento do hospital. O Hospital São João de Deus tem uma história antes da Elis Regina e outra depois da Elis Regina. Por que não dizer também do Dr. Eduardo Matar, Nosso filho do Dr. Alfredo. Filho do Dr. Alfredo e neto do Alfredo Matar também. E também mandar um abraço aqui a eles, bem como a direção da ARCOM, o nosso presidente Wilson, e o Igor, meu parceiro lá, meu irmão camarada, nosso gestor lá da ARCOM, São quantos médicos hoje no corpo clínico do Hospital do Câncer? Olha, Davi, nós temos em torno de uns 30 cirurgiões, mais os residentes, Temos 5 oncologistas clínicos, temos 3 hemato-oncologistas e temos um dado interessante: nós temos 3 radioterapeutas full-time e talvez seja o único serviço de Minas Gerais com todos os profissionais membros titulares da sua sociedade. Estou me referindo ao serviço da radioterapia. Muito interessante, Um belíssimo trabalho dos radioterapeutas. Muito bem. Doutor Rony, então, o Hospital do Câncer já tem quantos anos no total? Olha, Davi, ele foi inaugurado, a gente veio cá para fundar a ARCOM. Em 94, ela foi fundada efetivamente em março de 95, lá no seio do Rotary, E o hospital mesmo foi inaugurado em 2001, comecinho de 2002. Então, aí temos que fazer a conta, 2002 para hoje, O primeiro atendimento, o paciente número 1, ou a paciente número 1, foi atendido em junho de 2002.
Porque tem aquele monte de burocracias, credenciamento, aquelas coisas. Evidentemente que eu já vim atendendo os pacientes antes, né? Os pacientes da medicina suplementar, mas o grande passo mesmo foi a inauguração do hospital com o credenciamento do SUS, né? Isso mudou a história da oncologia em Divinópolis, em mais de 80 cidades que nós atendemos, né? Muito bem, é muito bom que esse programa chegue em 61 cidades da região. Eu creio que em todas essas cidades que nos assistem, o hospital já teve pacientes, já recuperou pacientes, né? Já tratou pacientes dessas nossas cidades que nos assistem. E esse programa tem um compromisso com a região centro-oeste de Minas. Mas voltando propriamente ao nosso tema... Davi, eu sou testemunha da sua parceria com a gente desde o começo. Um grande homem, um grande caráter, um grande jornalista e ajudou, sim, em toda a formatação desse projeto. Desculpa tê-lo interrompido. Não, muito obrigado pela referência. Voltando, então, propriamente para o nosso tema, né, o tratamento oncológico em meio à pandemia, eu gostaria de saber o que a Sociedade Brasileira de Oncologia, Dr. Rony, preconiza para os pacientes oncológicos durante essa pandemia. Olha, Davi, a Sociedade Brasileira de Oncologia, ela trabalha com normas técnicas, né? Medicina baseada em evidência. Então, isso tudo que está aí, que é sério, não estou lembrado do termo correto, mas do distanciamento social, de procura precoce de socorro em caso de sintomatologia e principalmente do teste, né? Testar, procurar aqueles indivíduos com a doença ainda sintomáticos. Tudo isso ela faz e preconiza, né? E nos distribui cartilha, nos orientando. Então, o que é medicina baseada em evidência, a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica e de Cancerologia preconiza. Muito bem. É importante também da gente falar sobre essa discussão não meramente política, né? Nós aqui não estamos fazendo uma discussão política e a gente evita isso, mas qual a sua opinião sobre o uso da cloroquina no tratamento para os pacientes com o Covid-19? Olha, Davi, eu não sou um especialista em Covid. Eu estou na linha de frente da oncologia e a gente está lá fazendo o nosso papel e eu não trato direto pacientes mais graves no CTI, por exemplo. Mas eu vou ditar, sim, minha opinião, né? Nós não conseguimos ainda achar trabalhos que fazem com que o uso da cloroquina seja seguro. Até pelo contrário, a própria Organização Mundial de Saúde, que é uma entidade séria, mandou suspender o uso da cloroquina. Então, nós, particularmente, achamos que esse trabalho deve ser feito por quem entende, pelos médicos, pelos grupos que participam, né? Mas, assim, dentro de normas técnicas, é isso que a gente preconiza, né? Muito bem. Dr. Rony, você acha que o hospital ele pode acampar mais pessoas a partir de agora nesse atendimento, ampliar o atendimento, diminuir as restrições diante dessa flexibilização, essa expectativa de flexibilização, não só do comércio, mas de isolamento social? Olha, Davi, quem fala pelo hospital, obviamente, é a doutora Elis Regina, o doutor Eduardo, o doutor Túlio, né? E eu estou te dando aqui impressões pessoais, né? Esse hospital está muito bem equipado, muito bem aparelhado e eu diria que ele pode comportar um volume maior do que tem tido, particularmente no CTI, né? Isso é uma impressão pessoal minha, se for necessário, né? Aproveitando aqui, Davi, essa coisa, já que você deu o gancho do hospital, homenagear não só os profissionais médicos que estão na linha de frente, mas pessoas que eu vejo lá que são extremamente importantes, como o corpo de enfermagem, os fisioterapeutas, os fonoaudiólogos, os copeiros, as pessoas que entram lá dentro para limpar a sala dos portadores de Covid, né? Então, quando se fala em homenagear profissionais que estão lá na linha de frente, pensar em todos, né? Desde o profissional mais humilde até o profissional mais sofisticado, com PhD e tudo mais. Então, todos merecem a sua cota de homenagem, né? Muito bem. Olha, nós vamos chamar o nosso intervalo, né? Mais um intervalo. Daqui a pouco eu volto para a gente encerrar o programa conversando com esse grande amigo, Dr. Rony Quirino, médico oncologista do Hospital do Câncer, fundador do Hospital do Câncer. Ele que é um grande amigo e retorna hoje ao Alô Doutor para conversar conosco
com todos nós, né, que estamos interessados nesses temas relacionados à pandemia. O nosso tema é o tratamento oncológico em meio à pandemia. Tratamento este que não pode parar. Daqui a pouquinho a gente volta com a maior vitrine da saúde em toda a nossa região. Já já a gente volta. Hábitos saudáveis reduzem gastos desnecessários e dão sustentabilidade para você desfrutar com saúde os prazeres que a vida merece. Mudar um hábito muda uma vida. Veja por onde começar em mudeumhabito.com.br. Unimed Divinópolis. Melhor custo para sua empresa, mais benefícios para seus funcionários e muito mais saúde para sua família. Cuidar de você, esse é o plano. Cuidar da sua saúde está cada vez mais fácil e confiável. Isso porque o Laboratório Central, há mais de 40 anos, se renova, sendo referência em análises clínicas na região, utilizando alta tecnologia para trazer segurança e rapidez na entrega dos resultados dos seus exames. Laboratório Central, sempre tem uma unidade perto de você. De volta com o programa Alô Doutor, obrigado a você que está conosco. É sempre bom ter a sua audiência. Você que quer participar do programa, basta acessar o nosso e-mail. Entre no nosso e-mail, né? Envie uma mensagem pelo nosso e-mail, programalodoutor@hotmail.com. Você quer sugerir um tema ou um entrevistado, faça isso através do nosso e-mail e o nosso WhatsApp também está à sua disposição para que você nos envie a sua sugestão. O 37-98842-5534. Esse é o nosso telefone, esse é o nosso e-mail. Agradecendo a todos pela grande audiência também, a grande repercussão de nossa entrevista com o governador Romeu Zema, que nos recebeu de forma exclusiva lá em Belo Horizonte, né, no Palácio Tiradentes, no prédio Tiradentes, dentro do complexo da cidade administrativa, para essa entrevista especial que repercutiu muito, não é? Tratando dos temas, dos assuntos de interesse da nossa região. E repito aqui pelo Instagram, né, no @alodoutor, você acompanha também as nossas lives que nós temos feito semanalmente, normalmente com 6 convidados, discutindo temas diferentes, né? Nesses dias, discutindo mais a questão do Covid-19, o atual momento do país. É sempre bom ter a sua participação lá também no Instagram, no @alodoutor, Dr. Rony Quirino. Na sua opinião, Dr. Rony, quando deve ser restabelecido a plenitude desse atendimento do nosso Hospital do Câncer, da oncologia em toda a região? Evidentemente, né, Davi, que isso depende de coisas maiores, de leis federais, de orientações do governo do estado, mas a gente percebe que há uma tendência, né, a uma regularização, não vou dizer de um afrouxamento, mas de um melhor entendimento da crise para que possamos prestar o atendimento mais pleno. Na oncologia, como eu já te disse, os pacientes principais, que são aqueles em tratamento, aqueles em quimioterapia, aqueles em investigação ou aqueles em primeira consulta, eles estão chegando normalmente ao nosso hospital. Eu diria que nós tivemos aí uma taxa de redução do atendimento, Davi, em torno de 20%, né? E como não só na saúde, mas em qualquer atividade, a gente espera que retornemos o mais rápido possível. Eu li alguma coisa a respeito essa semana passada, né? Que falava das pacientes com câncer de mama, de talvez uma dificuldade maior, né, de detecção das pacientes com câncer de mama, em função do baixo número de exames, né? Que reduziu exames, reduziu cirurgias e tudo mais.
Com certeza, né? Isso no âmbito geral, isso não só na oncologia, né? Em todas as áreas, alguma coisa pode ser atrasada assim, lamentável, né, Davi? Mas a vida tem que seguir, né? A cirurgia oncológica também teve redução, o número de cirurgias? As oncológicas em si, não. O que houve foram cirurgias eletivas, né? Pequenas cirurgias oncológicas, sim, de retirada de tumor de pele, por exemplo, o CBC, que é uma coisa que pode esperar. Isso, alguma coisa sim. Agora, as cirurgias eletivas, de um modo geral, houve redução para tudo quanto é lugar do país, né? É aquela coisa de evitar, postergar um pouco o que pode ser postergado. Mas deixando claro que isso não é só o São João de Deus, é o país todo, né? Ok. A escala de médicos, do corpo clínico, os esquemas de plantões, eles foram alterados com essa pandemia? Que eu saiba, não, na oncologia, nem um segundo, Davi. Não pode ser, né? Não, não pode ser. Os médicos estão trabalhando ativamente. Eu não conheço sequer um profissional da enfermagem que alterou sua escala. Todos trabalhando ativamente, dignamente, honrando o trabalho. No começo, tínhamos mais medo do que temos agora, né? Mas, assim, todos trabalham com os equipamentos de proteção individual, né? E com alguma segurança dentro do que é possível, né? Na oncologia, particularmente, Davi, a doutora Elise implantou um sistema, junto com a ACOM, que nos agrada muito. Há uma triagem na portaria lá embaixo. Paciente com febre, que não tem... Paciente com febre, por exemplo, paciente com sintomas que podem estar relacionados ao Covid, em vez de subirem para o atendimento da quimioterapia, da sala, dos consultórios, eles vão para a triagem do Hospital São João de Deus, para profissionais treinados, especializados. Então, isso nos permite, essa crise deve estar aí uns 2 meses, eu, por exemplo, não atendi um único paciente com suspeita de corona lá na hora, porque se tinha algum, ele foi triado embaixo, né? Muito bem. Doutor Rony, nós precisamos falar também desse tópico que você destacou aí, que é o Hospital da Criança, né? Eu gostaria de voltar a falar isso nesse pouco tempo que nós temos no final do programa. Expectativa para a implementação desse projeto? Esse é um projeto muito bonito, né? Eu sempre falo o seguinte, a gente que pensa e a gente que faz. A doutora Elis Regina é uma pessoa que faz, ela abraçou esse projeto como dela, isso, pelo que percebo, é uma das meninas dos olhos dela, ela ajuda muito, ela compôs as equipes, compôs os profissionais que vão trabalhar, né? Nós temos aí alguma dificuldade ainda com a questão da cirurgia pediátrica, mas isso tudo se alinha, né, Davi? Então, o que eu penso é que para esse ano agora, eu imagino que para esse ano de 2020, nós ainda temos 6 meses para isso, eu acho que não passa, não. Eu acho que Divinópolis vai ter essa plenitude de atendimento, o que é muito bom, e é muito bom para a cidade, é muito bom para todas as cidades vizinhas, porque se tem uma coisa que comove, né, Davi, é a criança com câncer. Eu, como oncopediatra que fui, né, falo o seguinte... Você tem essa formação? Tenho, eu sou um pediatra de formação, mas já pela idade eu não vou conseguir tocar o projeto aqui como médico, eu vou continuar na minha função como oncologista clínico, né? E a gente que eu falo, doutor Elise e o doutor Eduardo, estão formatando a equipe de acordo com as conveniências. Eu e a Paula estamos assessorando isso e a ACOM está apoiando. Muito bem. Né? Doutor Rony, muito obrigado pela sua presença. Não sei se você já tinha vindo aqui com esse novo cenário, não sei se você já esteve aqui recentemente, e quero agradecer a você por essa disponibilidade em conversar com os telespectadores de toda a região. Um dos programas tem sido assim, debatido a pandemia, o Covid-19, e o Alô Doutor tem se destacado nessa cobertura. Davi, eu fico muito satisfeito, o convite, né, mais uma vez, deve ser o de número 45 ou mais, né? Eu acho que foi até mais esses mais de 20 anos, né, de entrevistas médicas. Muito me honra, e quando você precisar, a gente está sempre aqui. Obrigado, doutor Rony, pela presença. Um abraço a toda a equipe lá do Hospital do Câncer. Um abraço, fiquem com Deus. O programa Alô Doutor de hoje termina aqui. Reveja os nossos programas pelo site da TV Alterosa, toda Minas Gerais ligada no site também da TV Alterosa.
Eu espero você no próximo sábado, às 15 para as 2 da tarde, na maior vitrine da saúde em toda a nossa região. Até lá, um forte abraço, fiquem com Deus e repitam comigo: saúde para todos, Minas Gerais. Programa Alô Doutor. Oferecimento Unimed Divinópolis. Apresentando sintomas de gripe, ligue. Central de Informações e Telemonitoramento. Laboratório Central. Instituto Cicatrizare. A evolução no tratamento de feridas. E Oral Sim Implantes.